Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, capítulo 11. É a terceira parte. O Império Romano em Israel. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. O sábado do Senhor, meu Deus, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor está comigo para contar a história do capítulo 11 de Daniel no conflito entre o bem e o mal. Por isso, meu Deus, que eu continue contando essa história. Fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Capítulo 11 de Daniel. Antes de eu falar dos versículos, vamos lá. Quero ler algumas menções aqui, de alguns autores. No livro de Daniel, uma profecia para o nosso tempo, na página 99. Ele relata: Daniel 10 abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Este capítulo revela que por trás da cortina da realidade visível existe uma guerra cósmica e espiritual que afeta o conflito geopolítico de Daniel 11. Embora este conflito pareça determinado pelo capricho de poderes humanos, na verdade, ele é uma manifestação terrestre da batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Eu tenho aqui uma tabela, falando sobre Daniel 10, prólogo, né? O prólogo. No versículo 1 do capítulo 10, o anjo Gabriel fala de uma guerra prolongada, um grande conflito. No versículo 13, do capítulo 10, uma guerra entre os anjos, uma batalha no mundo espiritual. No versículo 14, o anjo informa que vai contar o futuro do povo de Daniel. Esse povo é Israel, povo israelita. No versículo 21, o anjo Gabriel diz que o defensor de Israel é Miguel, Jesus. É o nome de guerra de Jesus quando entra em batalha. Guerra na faixa de Gaza dura 90 dias, com mais de 22,3 mil mortos. Conflito começou em 7 de outubro com o ataque de Hamas a Israel. Quer dizer, desde aquela... esse aqui é uma notícia meio velha já, né? Desde o começo da batalha entre Hamas e Israel, mas ainda continua. Ainda continua essa batalha, igual Rússia e Ucrânia. Ainda continua. No livro Dr. Siegrad Julius Schwantes, PhD autor do livro Daniel, o Profeta do Juízo, na página 91, ele relata: este capítulo, Daniel 10, constitui o prólogo à última profecia do livro. A profecia propriamente dita começa com o capítulo 11, verso 2 e termina com o 12, verso 4. Capítulo 12, verso 4. O resto do capítulo 12 sendo uma espécie de epílogo. Nesses capítulos nos é dada uma visão única do conflito que desenrola nos bastidores da história. Quer dizer, desde o capítulo 10 de Daniel, que começa já a se falar da batalha, que aconteceria no capítulo 11. Que no capítulo 10 foi uma briga espiritual, entre anjos do bem e anjos do mal. Agora, no capítulo 11, de líderes, aqui deste mundo, que batalharam um contra o outro. No livro do pastor Arilton, Daniel, Os Segredos da Profecia, na página 183, ele relata:
Vimos até aqui que a profecia do capítulo 11 começa com a descrição dos reis persas e continua com Alexandre o Grande. Em seguida, o esboço profético muda para os Seleucidas e os Ptolomeus, generais de Alexandre, que se desenvolveram a partir da desintegração do seu império. Daniel 10:12 apresenta um alargamento progressivo dos temas tratados nas profecias anteriores. Não mais partir de queda do Império partir de Babilônia, mas passa rapidamente pelo declínio e queda do Império Medo-Pérsia e ascensão e queda a queda do Império Grego. Em seguida, focaliza sua atenção sobre Roma pagã e papal, representados pelas pernas e pés da estátua do capítulo 2, pelo animal terrível e espantoso do capítulo 7 e o chifre pequeno dos capítulos 7 e 8. Agora eu vou ler os textos aqui do capítulo 11. Quero ler de alguns autores, agora vou ler aqui da Bíblia. Versículo 16. Agora falando de Roma, até do 3 ao 15, o versículo 2 falou do reino na Medo-Pérsia. Dos versículos 3 e 15 de Daniel capítulo 11, falou-se da Grécia. E agora do versículo 16 até o 20, fala de Roma pagã. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Agora a tradução, desse versículo. O inimigo fará o que quiser com os soldados egípcios, e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. No livro Arreaders Guide, de William H. Shea, Daniel, na página 245, ele relata: Daniel 11:16 introduz um novo ator na cena de ação. Ele não é chamado do rei do sul e do norte, mas o que pois vier, o inimigo. A partir deste ponto, a frase rei do norte não aparecerá novamente no capítulo 11 até o verso 40. Ele desaparece completamente da narrativa quando este novo poder é introduzido. O rei do norte, o rei Seleucida Sírio, regride, e este novo poder, Roma, as ascende. Enfatizando o fato de que um novo poder aparece na cena de ação. O texto diz que tudo estará em suas mãos, no versículo 16. E esta é uma frase técnica usada para introduzir um novo poder na profecia. Foi usada para introduzir a Grécia no verso 3. É agora usada no verso 16 para Roma. Teve a Batalha de Pidman, que era quando Roma conquistou sobre o Império Grego, que derrotou os gregos, na Batalha de Pidman, em 168 a.C., quando Roma teve a ascensão, até o ano 476 depois de Cristo. 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Cristo passou pela morte lá em Roma, Roma não, em Israel, mas pelos generais romanos. A Batalha de Pidman, em 168 a.C., marca o primeiro passo do Império Romano em eliminar o Império Grego-Macedônico. O país foi dividido em 4 províncias e um imposto anual era pago a Roma. Naquele momento, o Senado romano não tomou o governo para si, mas deixou o governo para eles mesmos. Um distrito era independente do outro, mas todos eram submissos e dependentes de Roma. No livro Daniel na Exhaustive, da Ellen G. White, no comentário, página 326, ela fala: o general romano Pompeu, em 63 a.C., interveio numa disputa entre os irmãos Hircano e Aristóbulo, rivais no trono da Judéia.
Os defensores se fecharam no templo e resistiram aos romanos durante 3 meses. Foi nesta ocasião que, de acordo com Joséfo, Pompeu rompeu o véu e invadiu o lugar santíssimo do templo de Jerusalém, agora vazio naturalmente, pois a arca do concerto havia sido escondida desde o exílio. Quando eu falo de Joséfo, que era o Cláudio Joséfo, né, o historiador da época. Olha só, mais um contexto aqui de Daniel 11:16. O que, pois, vier contra ele, o Império Romano, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, que é Israel, e tudo estará em suas mãos. Agora interpretação desse texto. Surgirá um novo império que será tão forte e poderoso que ninguém poderá resistir. Ele vencerá a todos e dominará também na terra de Israel. Tudo vai estar sob o poder de Roma. Quando Daniel, do capítulo 7, ele estava tendo a visão dos animais, o que ele falou de Roma? Era um animal terrível e espantoso, que desmuiçará a todos. Tem dentes de ferro, quer dizer, que era poderoso na época, que era mais forte, que era o império mais forte, ninguém pôde resistir a Roma. Vamos abrir em Jeremias capítulo 37, verso 10. Vamos ver o que Jeremias fala nesse texto. Jeremias capítulo 37, verso 10. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus, que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Quer dizer, que está falando que era uma cidade forte, né? Era uma cidade que desmuiça, os inimigos. Vou falar agora de um período do ano 51 ao ano 30 antes de Cristo. Esse período aí que teve de Roma. Personagens: reis do norte, o Império Romano e seus imperadores nos versos 17 a 19. Atenção especial a Júlio César e Pompeu. Rei do Egito, Ptolomeu VII Auletes, que morreu em 51 a.C., e sua filha Cleópatra. No livro de William Gachea, A Rearders Guide, Daniel, na página 245, ele fala: tratando agora com o governo individual, Daniel 11:17 diz que ele resolverá vir com a força de todo o seu reino. Aqui está descrito um movimento além da Judeia, uma campanha em outro país. A vinda de Roma no verso 17 não é para a Judeia, que já foi descrita no verso 16. Roma já tinha conquistado a terra do norte. Agora está pronta para continuar para o sul, para o Egito. O Egito não foi formalmente incorporado ao Império Romano até o sucesso de Otaviano ali no ano 30 a.C., mas Júlio César entrou no Egito influenciando o mesmo já em 48 a.C. Vou ler agora o versículo 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Esse é o versículo 17, capítulo 11, verso 17. Agora, a tradução do versículo 17. Rei do norte, ó Roma, resolverá vir com força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, o rei do Egito, Ptolomeu VII, que morreu em 51 a.C. Ele dará uma jovem em casamento, Cleópatra VI, filha do rei do Egito, para destruir o seu reino, o reino de Roma. Isto, porém, não vingará nem será para sua vantagem.
Roma, como já estava profetizado, dominou toda a região, inclusive o Egito. A paráfrase desse versículo: Roma viria invadindo e dominando todos os povos à sua frente. E o Egito era um país que estava em sua lista. O rei do Egito, Ptolomeu VI Auletes, em sua tentativa de acordo político, deixou seus filhos sob a guarda de Roma. Entre os filhos estava Cleópatra, que tentou de todas as maneiras, inclusive por casamento político, manter o trono do Egito. Ela não teve sucesso e acabou se suicidando. Na data 51 a 30 a.C., esses versos, em Daniel 11, 17 a 19, tratam do famoso líder romano Júlio César e seu envolvimento com a jovem rainha Cleópatra do Egito e a exploração do Império Romano nas áreas das costas marítimas, como diz na tradução da Nova Versão Internacional. Rei do Norte, Júlio César, de 49 a.C. a 44 a.C., que ele reinou em Roma. Júlio César ou Caio Júlio César, em latim Caius ou Gaius Lulius Caesar, em 13 de 7 de 100, no ano 100 a.C., até, que era o nascimento dele, né? Que era em 13 de julho, agora do ano 100 a.C., a 15 do 3 a 15 de março de 44 a.C., importante líder militar e político romano, desempenhou um papel crítico na transformação da República Romana no Império Romano. O historiador grego Plutarco descreve o seu sucesso na Gália, dizendo que, em menos de 10 anos de guerra na Gália, ele tomou 800 cidades, conquistou 300 nações e lutou em batalhas em diversas vezes com 3 milhões de homens, 1 milhão dos quais ele cortou em pedaços e o outro milhão ele levou como prisioneiro. Acabou se tornando um ditador. Era tão cruel que se vangloriava de haver degolado a 1 milhão de homens e vendido outro milhão de cativos como escravos. Acabou sendo assassinado no ano 44 a.C. por um grupo de senadores que acreditavam agir em defesa da República. A história conta que César caiu aos pés de uma estátua de Pompeu e as suas últimas palavras foram: "Até tu, Bruto." Quer dizer, essa expressão, "até tu, Bruto", que ela veio de Júlio César. Bruto era um dos senadores que tinham lá no Congresso, que era lá de Roma. "Até tu, Bruto", pois ele gostava de Bruto, como se fosse seu próprio filho. Quer dizer, era uma pessoa que ele mais gostava, matou ele, né? O Império Romano, no tempo de Cristo, Júlio César, do ano 49 a 44 a.C., que ele reinou. E no tempo de Jesus, era César Augusto, que reinou do ano 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Em 51 a.C., morte de Ptolomeu VI. Em 51 ao ano 30 a.C., Cleópatra comanda o Egito. Em 44 a.C., Júlio César é assassinado. No ano 31 a.C., Batalha de Actium. Cleópatra e Marco Antônio são derrotados por César Augusto. Vamos ler agora, eu vou ler agora para vocês o versículo 18 e 19. Querem que eu vou falar a tradução dos dois versículos. "Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele." Agora o versículo 19. "Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado." O resumo deste versículo: Júlio César, o líder romano, vai tomar muitas terras costeiras do mar Mediterrâneo, mas por se engrandecer e liderar como ditador,
um de seus amigos, Cassius Longinus, vai participar de uma revolta. Júlio César voltará para Roma, mas ali será assassinado. No livro Merriam Maxwell, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, na página 307, ele diz: Júlio César foi sucedido, no verso 20, por César Augusto, o fundador do Império Romano, e o iminente decreto para que todo o mundo pagasse impostos. Isso está em Lucas capítulo 2, verso 1. O renascimento, o recenseamento para fins fiscais, que ocorreu à época do nascimento de Jesus. Augusto não apenas fundou o Império Romano, como também a posição de imperador. Em virtude disto, a palavra Augusto em breve se tornou sinônima de imperador, de modo que de todos os imperadores passaram a ser conhecidos como Augusto. Agora o versículo 20. Levantar-se-á depois em lugar dele e um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Daniel 11:20. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, ainda que não com ira nem em combate. Nem com ira e nem combate. No livro de William H. Shea, em Daniel Heather Creed, na página 246, ele relata: o verso 20 nos dá características da pessoa que assumiria o lugar de César. Ele mandaria coletores de impostos através de seu reino e morreria em tempo de paz, não em batalha. Estas duas facetas se cumpririam na vida de César Augusto. Ele é notado pelo censo feito no Egito e em outras partes do reino, e este censo servia como base para a coleta de impostos. O sistema de impostos instalado sobre a sua administração está bem representado pelos publicanos no Novo Testamento. Jesus nasceu em Belém como resultado do alistamento exigido por César Augusto. Lucas capítulo 2, verso 1. César Augusto morreu de uma doença no dia 19 de agosto do ano 14 depois de Cristo, cumprindo assim a última especificação desta porção de profecias. Vamos para Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, e os versos 1 a 7. Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando de toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, com que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quer dizer, cara que viveu no tempo de Jesus, que era bem no tempo do nascimento de Jesus. Cara, César Augusto. No livro Desejado de Todas as Nações, ela relata: anjos ajudavam José e Maria enquanto viajavam de seu lar, em Nazaré, até a cidade de Davi. O decreto de Roma Imperial quanto ao alistamento dos povos de seu vasto domínio estenderá-se aos habitantes das montanhas da Galileia. Assim como no passado Ciro havia sido chamado ao trono do império do mundo a fim de libertar os cativos do Senhor, César Augusto também se tornará um instrumento para a realização do plano de Deus em levar a mãe de Jesus a Belém. Ele era da linhagem de Davi,
filho de Davi, devia nascer em sua cidade. De Belém, dissera o profeta, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Miqueias capítulo 5, verso 2. Levantar-se-á depois em lugar dele, no lugar de Júlio César, um César Augusto, que fará passar um exator pela terra mais gloriosa de seu reino, terra do povo de Deus, Israel. Mas em poucos dias César Augusto será destruído, e isto sem ira nem batalha. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 20, a vinda do Salvador foi predita no Éden. Depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam um cumprimento imediato dela. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança do aparecimento do Messias. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Mas como as estrelas do vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança, assim também nos propósitos divinos havia sido determinado o momento da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. No livro Grande Conflito, na página 313 e 315. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da santa cidade a quem foram confiados os oráculos de Deus poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamando a vinda do prometido. A profecia de Miqueias designou o lugar de seu nascimento. Miqueias capítulo 5, verso 2. Daniel especificou o tempo em que viria. Daniel capítulo 9, verso 25. Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpa se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Com profundo e reverente interesse deveriam encontrar-se a estudar o lugar e o tempo, as circunstâncias do grande acontecimento na história universal, a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar, para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém! Ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio, quanto nos adverte a nos recavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conhecemos o dia de nossa visitação. Quer dizer, essa foi a história de Roma, do versículo 16 até o versículo 20, Roma pagã. Agora do versículo 21 em diante, até o versículo 45, que era Roma papal. Cara, desde a Idade Média até agora o tempo o tempo futuro. Que ainda Daniel 11 não teve seu cumprimento, completo ainda. Ellen G. White, no livro Eventos Finais, na página 14, ela fala, o Daniel, capítulo 11, não atingiu seu cumprimento. Falta ainda, acontecer do 39 ao 45. Então, quer dizer, esses 6 versos ainda não aconteceu. Então, se cumpriu até o verso 39, do 21, né, que é o do próximo vídeo, até o 39. Depois é o futuro, é a grande tribulação, como nunca houve. Vamos orar para fortalecer a mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que eu possa contar essa história. A história de Roma, a história de Daniel capítulo 11. Aquela batalha entre o bem e o mal. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!